Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Está começando o nosso Notícias do Bem. Que bom poder contar mais uma vez com a sua audiência, com a sua participação, com a sua interação. É muito bom receber você que está chegando agora nas nossas lives, você que estava acompanhando aí a programação da nossa IPP TV desde as primeiras horas do dia. A gente teve Café, Prosa e Missões ao vivo com o reverendo Mariano Alves Júnior, a gente teve Vida Devocional ao vivo, já tivemos tudo mais ao vivo, muita programação ao vivo, muita programação cristocêntrica de qualidade para você, como sempre, né? Aqui na nossa IPP TV. E agora é hora do Notícias do Bem. E a gente começa o programa de hoje mostrando para você o novo espaço da nossa Junta Missionária de Pinheiros. A área homenageia o presbítero José Milton Pinto, um dos pioneiros desse trabalho. O novo espaço da Junta Missionária de Pinheiros homenageia o presbítero José Milton Pinto, que foi um dos seus fundadores. Hoje, já são 15 anos de muito trabalho. Foi um líder aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ele não tinha somente o ofício, mas ele era um líder nato. E quando eu vim para cá em 1996, ele era o vice-presidente do conselho. Então foi ele que conduziu todo o processo de eleição. E nós criamos uma amizade, né? E ele trabalhava na época na CESP e foi um grande companheiro na parte de visitação. Ele tinha um desejo muito grande também de evangelização e missões. Foi quando, nessa caminhada aí, ele se aposentou da CESP, tentou voltar para a terra dele, ficou um ano lá, mas ele não se convenceu que era a vontade de Deus. E ele então tomou uma decisão muito importante na vida dele, né? É que ele iria dedicar o tempo dele para a obra de Deus. A JMP nasceu em outubro de 2008 como braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, responsável pelo desenvolvimento das atividades evangelísticas. Abertura de campos, acompanhamento das congregações da igreja, de parcerias feitas com igrejas espalhadas pelo Brasil todo, como por exemplo o projeto 105 Brasil, o envio de missionários para o campo transcultural dentro e fora das fronteiras do nosso país. O projeto Europa é um projeto já muito conhecido, e também para cuidar dos eventos de cunho missionário da igreja. Nós estamos hoje com 105 projetos missionários e com 135 missionários apoiados entre os diretos e também os indiretos através das parcerias nacionais e transculturais. De 2008 para cá, a Junta Missionária de Pinheiros teve um crescimento muito grande. Hoje são centenas de projetos em desenvolvimento. E é aqui, nesta nova sede, que a JMP passou a concentrar departamentos de planejamento, supervisão, documentação e administração. A JMP também sustenta projetos missionários em outros estados do Brasil e em mais de 10 países. O escritório faz parte do complexo da IPP no bairro de Pinheiros, na capital paulista. Bom, aqui é conhecido como Prédio 8, né? Então você chegando na recepção da igreja, eles vão com certeza encaminhar você para o Prédio 8, chamado também de Casa Azul, né? Nós estamos no mezanino, como vocês viram nas imagens aí, todo este andar aqui está reservado para as atividades da Junta Missionária de Pinheiros, receber os missionários, receber os parceiros, reunir sua diretoria, não é? E fazer o acompanhamento. E também, de uma forma muito especial, uma parceria da Igreja de Pinheiros com o Conselho de Ação Social da IPB, que mantém aqui também, nesse espaço, o seu escritório nacional. Eu ocupo também a Secretaria Executiva do Conselho de Ação Social, e aqui nós temos o nosso colaborador, que é o Diogo, que trabalha neste ambiente aqui conosco também. Muito bonito e muito funcional, né? Esse novo espaço da nossa Junta Missionária de Pinheiros, e uma homenagem merecidíssima, né, para o presbítero Milton aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Trabalhou desde o início, né, com a Junta Missionária. Você confere agora os outros destaques do programa dessa quinta-feira, dia 3 de novembro. Gás natural tem redução de preços no trimestre. Pequenos produtores de laranja vão receber auxílio através de programa.
Trabalhadores recebem primeira parcela do 13º salário neste mês. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Notícias do Bem tá no ar, depois do feriadão, né? Que bom que você está com a gente. Seja muito bem-vindo, você também que está nos acompanhando pelas rádios parceiras, está nos ouvindo pela Rádio Rumo ao Sertão, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, para todo mundo. Muito bom poder contar com a sua audiência. Muito obrigado a você que nos ouve também pela nossa Rádio Pinheiros. Aliás, se você ainda não baixou o aplicativo da Rádio Pinheiros, esse é o momento ideal. Entre aí na sua loja iOS ou Android, procure por Rádio Pinheiros, baixe o aplicativo gratuito. Você vai ter música cristã de qualidade 24 horas por dia, momentos devocionais e, é claro, a programação da nossa IPP-TV ao vivo para você aqui. Então vamos seguir aqui com muita informação nesta quinta-feira. Os preços do gás natural transportado e distribuído por dutos vão ter redução média de 5% por metro cúbico com relação ao trimestre entre agosto e outubro, conforme determinam os contratos acordados pela Petrobras com as distribuidoras. Segundo a companhia, eles prevêem atualizações trimestrais e vinculam a variação do preço do gás às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio. A Petrobras destacou que o preço final do gás natural ao consumidor não é definido somente pelo preço de venda da companhia, por isso o preço para o consumidor pode não ter essa redução. As margens de lucro das distribuidoras e, no caso do gás natural veicular, lucro dos postos de revenda também entram nessa conta, além, é claro, dos impostos estaduais e federais. E as principais provas de vestibulares estão chegando. É tempo de preparação e de ansiedade para muitos estudantes. Confira um trecho da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você sobre esse tema. Na reta final para os vestibulares, os estudantes começam a se organizar para os principais exames do país. O Adriel está se dedicando desde o início do ano. Para este professor, agora o momento é de reduzir o ritmo de estudo e fazer revisões de forma periódica. Em novembro e dezembro próximo e janeiro do ano que vem, o país vai ter vestibulares como o Enem, FUVEST, VUNESP e muitos outros de instituições privadas. O conselho agora é relaxar e se organizar para prestar essas provas. O professor ainda explica que o melhor é começar a prova pelas questões que o candidato tem mais afinidade. Daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você, né? Os estudantes estão aí firmes na preparação para os vestibulares desse ano e muito especialmente para o Enem. E pequenos produtores de laranja estão transformando as suas fazendas a partir de uma iniciativa de assistência técnica gratuita. O repórter Matheus Santos está ao vivo com a gente no Notícias do Bem dessa quinta-feira, vai trazer todas as informações. Nosso especialista em laranja, praticamente um produtor, Matheus Santos, seja bem-vindo. Queria eu ter uma fazenda de laranja, hein? Boa tarde para você e também a todos e todas que assistem ao Notícias do Bem. Pois é, o projeto Fruta Resiliente é uma iniciativa e financiado também por grandes indústrias de suco de laranja. A iniciativa ocorre no Cinturão Citrícola em São Paulo e também em Minas Gerais. Quase 80% dos citricultores da região gerem pequenas propriedades. Por meio da iniciativa, os agricultores aprendem, por exemplo, formas de controlar doenças e como fazer a aplicação correta de agrotóxicos. Uma das produtoras atendidas pelo projeto é da cidade de Mogi Guaçu, que da noite para o dia teve que se transformar em citricultora após a morte do esposo de Covid-19. Na propriedade, essa família faz uma transformação de segurança do trabalho. Hoje os funcionários são obrigados, por exemplo, a usarem equipamentos de proteção individual. Então, são coisas que estão sendo ensinadas nesse projeto. Além disso, a preparação dos produtos não pode ser feita em qualquer lugar, mas sim em um piso de cimento para que não haja risco de contaminação do solo. Os contatos para solicitar a visita gratuita de um engenheiro agrônomo do projeto podem ser feitas então pelo WhatsApp pelo 16 997 67 0161 e podem participar então os agricultores que têm área menor de 100 hectares. Em troca, é preciso participar dos treinamentos e acompanhar os materiais desenvolvidos pela ONG Solidariedade. Querido, volto com você aí no estúdio. Certo, Matheus, obrigado pelas informações. Até amanhã, né? Amanhã sextou, mas estamos aqui de volta. Até amanhã. Até amanhã. E o exercício físico, todo mundo sabe, né? É um importante fator contra o sedentarismo e contra muitas doenças.
já que melhora não só a aptidão do corpo, de maneira geral, mas também traz outros benefícios para a saúde. Os indivíduos mais fisicamente ativos normalmente têm índices menores de morte por todas as causas, provavelmente por conta da diminuição de doenças crônicas, entre elas a doença arterial, a chamada pressão alta. Mas quem vai participar do Notícias do Bem daqui a pouquinho para falar sobre esse assunto é o fisioterapeuta Iago Vinícius Gonçalves. Você pode interagir com a gente, deixe a sua mensagem no chat do nosso canal, participe, deixe seu bom dia, seu boa tarde. Fim de semana está começando, essa semana está meio diferente, né? A gente teve segunda, terça, aí teve um feriado no meio, hoje já é quinta com cara de segunda, enfim. Mas conta pra gente como é que tá a sua semana, como é que tá a sua preparação já para o fim de semana, novembro, já caminhando. Interaja com a gente, deixe também a sua sugestão de pauta, fique à vontade, esse espaço é todo seu aqui no nosso Notícias do Bem. E por conta da grande quantidade de lixo gerada todos os dias no mundo, a reciclagem vem se tornando uma atitude indispensável para a manutenção da saúde das pessoas, principalmente do planeta, né? Para explicar tudo isso para a gente, Notícias do Bem está recebendo ao vivo a diretora da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, Luciana Caram. Luciana, seja bem-vinda ao Notícias do Bem, obrigado por estar com a gente, atender o nosso convite. Prazer todo meu. Estou à disposição de você. Tá certo. Bom, quando a gente fala de lixo, né, a gente fala de um problema mundial, a gente fala de um problema que precisa ser tratado, precisa ser encarado de maneira global, porque com o aumento da população, evidentemente, com a vida moderna, a gente tem produzido cada vez mais lixo, e isso é uma realidade no Brasil, né? Sem dúvida alguma, mas os índices melhoraram. A gente teve um relato essa semana a respeito da piora da emissão de gases de efeito estufa. O único índice que a gente melhorou no Brasil nesse último ano foi na gestão de resíduos. Coisa boa, né? Pelo menos é uma notícia do bem. Exatamente, exatamente. Está muito longe do ideal, né? A gente tem uma política nacional de resíduos sólidos de 2010, que ainda não é cumprida, que a gente não tem nem condições de cumprir, nem que todo mundo desejasse, né? Uhum. Que é uma coisa tripartite, que precisa da iniciativa privada também, mas é isso, é necessário. Uhum. E quais são as principais dificuldades para a gente conseguir dar a destinação correta para o lixo, ou diminuir a quantidade? Qual é o objetivo principal? Seria o quê? Diminuir a quantidade de lixo ou dar a destinação correta para o lixo que a gente produz? Ou as duas coisas? Então, a destinação é a última etapa, ou seja, se você conseguir reduzir o consumo de lixo, ou a geração de lixo, através de utilização de produtos que são pensados já no ciclo de vida completo, que é o que a gente chama de economia circular, que tem uma máxima que diz que lixo é um erro de design, que só gera lixo porque não foi planejado adequadamente para entrar numa cadeia seguinte, depois do final do ciclo de uso do produto, ou porque não é reciclável. Então, na verdade, a ideia inicial, o principal é evitar a geração de resíduos, né? Uma vez gerado, a gente tem mais um passo antes da reciclagem, que seria o reuso, né? Que é o famoso upcycling, que você pode utilizar resíduos para fazer um outro material, um outro produto. E, por fim, a reciclagem, que não é uma solução, está longe de ser uma solução, mas é melhor do que não reciclar. O grande gargalo que a gente tem é na separação. O que a gente fala que a parte mais importante da reciclagem é a separação na origem, ou seja, não misture seu lixo, não é separe seu lixo, é não misture. Se você não misturar lixo orgânico com reciclável, esse reciclável vai poder entrar numa outra cadeia, nem que seja da própria reciclagem, de plástico, de vidro, de outras coisas recicláveis, né, isopor. Então, abrindo mais, a gente está com uma possibilidade no Brasil, existem mais indústrias reciclando isopor, por exemplo, agora. Então, a indústria está olhando com outros olhos para esse mercado, porque é necessário, a gente precisa resolver esse problema da gestão de resíduos. E isso vale para todos os cidadãos. A gente é responsável pelo lixo que a gente gera. Não, com certeza. Quando você fala de erro de design para produção de lixo, a gente pensa imediatamente em embalagem. É isso mesmo, são as embalagens. A gente podia embalar menos, talvez? Ou embalar de maneira diferente? Então, embalar menos.
Isso. O que está havendo agora é um movimento, inclusive Braskem, grandes indústrias de embalagem, a Associação Brasileira de Embalagens, está havendo um movimento muito forte das empresas para conseguir materiais não advindos de fontes não renováveis, porque esse é o grande problema. Se você usa uma bioembalagem, ela se degrada no meio ambiente sem prejuízo algum, né? Se você usa uma embalagem plástica, fica lá as centenas de anos para degradar. Mas o que eu comecei a falar, que eu não concluí, se me perdoe, é que o mais importante é a separação do lixo na casa do consumidor. Então, é ali que a gente contamina, por exemplo, um lixo reciclável. Então, você tem que limpar o máximo possível o que for reciclável para coleta seletiva, né? E o orgânico, que também está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, deveria ser compostável. Então, a gente tem hoje uma orientação, inclusive da Anlurb em São Paulo, que é para separar o lixo em 2 frações, que é o orgânico, que seria o rejeito, e o reciclável. Mas, na verdade, teriam que ser 3 separações. O reciclável, o rejeito, que é o que iria para aterro, que não tem o que fazer com ele, e o compostável, que é para resíduos orgânicos, que nisso a gente está muito atrasado ainda, a parte de resíduos orgânicos. Eu ia, inclusive, explorar isso mais contigo, porque, assim, é o nosso dia a dia, né? É o que a gente precisa fazer em casa. E tem muita gente que não tem hábito e tem muita gente que não tem conhecimento a respeito disso. E aí você tem um outro problema, que você pega a grande cidade, São Paulo, por exemplo, é uma cidade onde você tem a coleta seletiva. Mas tem muitas cidades do Brasil, a grande maioria das cidades do Brasil não tem coleta seletiva, inclusive. Exatamente. Não tem coleta seletiva, mas tudo parte da vontade do cidadão, né? Então, não tinha coleta seletiva na minha rua, você acha uns PEVs, que é ponto de entrega voluntária, quase todas as prefeituras têm, né? Você tem que descobrir, existem alguns sites que você consegue descobrir onde são os PEVs na sua cidade, que é posto de entrega voluntária, e geralmente eles recebem vidro, isopor, plástico, remédio. Remédio também é outro problema de descarte, né? Que é um lixo contaminado, vamos dizer assim, que ele pode contaminar. Se você descarta um remédio vencido, ele vai para o meio ambiente e vai contaminar até lençol freático e tudo. Isso pode gerar doença, uma série de coisas, né? E acho que, então, a gente não pode ficar dependendo só da prefeitura ou só da coleta seletiva. A gente tem que ir atrás de soluções, essa é uma verdade. Sim, isso é verdade. E aí falta um pouco de campanha, falta um pouco de conscientização, falta um pouco de hábito. O que você acha para o brasileiro comum, para o brasileiro médio? Eu acho que é isso. Eu acho que o mais importante de tudo é a conscientização. Né? Enquanto as pessoas não se derem conta, sabe aquela coisa, fora não existe, está jogando fora onde? Pela janela do teu carro. Fora não existe, a gente está nesse planeta que é limitado, né? E cada um é responsável pelo seu resíduo, isso é uma coisa que não está no inconsciente coletivo. As pessoas acham realmente que isso é um trabalho de órgãos públicos e tudo, e não é. Isso é uma questão de educação ambiental. Isso é o mais importante, é onde pega tudo. Educação ambiental, conscientização dessa situação. Sim, sem dúvida. E em casa, é possível você já fazer, inclusive, um trabalho de separação de metais, de plástico, Exato. De papel. Você já pode adiantar o serviço fazendo isso em casa e jogando esse lixo fora já nos recipientes destinados para esses produtos, né? Exatamente. O que eu te falei é o seguinte, o maior problema é a origem, a separação na origem. Então, se você contamina, se você mistura comida com papel, esquece, você perdeu tudo, né? Vai tudo para aterro sanitário, na melhor das hipóteses, quando não para lixão, né? É verdade, dependendo da cidade, né? Dependendo da região do Brasil, acaba indo para lixão, que ainda existem, a gente tem muito lixão ainda no Brasil. Né? Ainda existe muitos. É um trabalho de anos aí, a gente pode dizer, não, Luciana? De anos e conscientização. A educação ambiental, na minha opinião, é a coisa mais importante, porque se a gente não sensibilizar esse consumidor para a situação que está acontecendo no planeta,
E, na verdade, a gente fala, vai acabar o planeta não vai acabar a nossa civilização se a gente continuar fazendo do jeito que a gente está fazendo, né? Então, é necessária uma mudança de atitude. Sim, essa mudança de atitude a partir da produção de embalagens, como você já disse, a gente já tem visto algumas coisas, né? As sacolas plásticas desaparecendo, sendo trocadas de novo pelos sacos de papel, são menos piores, no caso, né? As embalagens PET sendo trocadas de novo. São muito melhores. São muito melhores. São um pouco. Muito melhores. O papel é completamente degradado no meio ambiente, naturalmente. Se você deixa o papel na rua, ele não vai entupir bueiro. Ele vai se degradar antes disso, entendeu? A mesma coisa vale, por exemplo, para as garrafas PET, que já estão sendo trocadas de novo pelas garrafas de vidro. Parece que antigamente a gente fazia isso melhor, né? Porque me lembra meus tempos de infância, lá das garrafas retornáveis. A gente pegava uma garrafa de refrigerante, ia no bar comprar refrigerante com a garrafa, e aí o moço da mercearia empacotava no saco de papel pra gente as coisas. Parece que é uma volta, né, que a gente está tendo que experimentar. Na verdade, eu enxergo isso dessa maneira. A gente descobriu o plástico, assim, ele foi popularizado no meados dos anos 50, 60, e ele realmente é um material fantástico. É barato, que já é fantástico. Ele realmente, ele protege o alimento principalmente, então aumentou a duração dos alimentos, a possibilidade de transporte dos alimentos e tudo. O problema é que começou a ser usado indiscriminadamente, né? E de maneira descartável. Esse é o grande problema, é o plástico de uso único. O plástico é um material super nobre, ele faz estante para coração, um monte de coisa, painel de carro. Tem coisas que o plástico é absolutamente fundamental e insubstituível, mas a gente tinha que deixar ele para essas funções nobres e não para ele ser descartado no primeiro uso. Essa que é a grande questão. E aí você falou uma coisa a respeito do isopor que me deixou na dúvida, porque o isopor acho que é uma dúvida para muita gente, né? O isopor, ele vai no orgânico ou ele vai no descartável? O isopor é um tipo de plástico. O isopor é plástico. Então ele vai no descartável. Ele vai no reciclável, no reciclável, né? Se ele não tiver sujo, né? Isso. Se ele não tiver sujo, aquelas bandejinhas de carne, por exemplo, que ficam furadinhas, aquela não recicla. Mas a bandejinha de brócoli, por exemplo, recicla. O ideal seria comprar... Recicla. São dicas importantes para o dia a dia da gente também, porque muita gente desconhece, por exemplo, questões mais específicas como essa do isopor, né? Exato. E tem muito tipo de plástico e a maioria não é reciclada no Brasil. Então, assim, o que eu recomendo se você quiser começar a reciclar suas embalagens? Por exemplo, sabe embalagem que vem com um visorzinho de plástico? Ela é toda de papel, mas ela vem com isopor de plástico. A gente tem uma limitação no Brasil, em termos de equipamento técnico para reciclagem, que não permite uma embalagem composta de mais de um elemento. A gente não tem tecnologia para separação. Então, isso é uma questão. Então, se você tem um negocinho com visor, tipo Barilla, que tem o plastiquinho para você ver o macarrão, arranca o plastiquinho, porque a embalagem pode ser reciclada numa boa, o papel. E se for com o plastiquinho, já vira rejeito direto. Então, a gente tem que aprender. Aí que tá, tem muita coisa, é muito detalhe, tem muito tipo de plástico, tem muito tipo de reciclagem. E, na verdade, é muita informação. A gente precisava sintetizar isso para informar o consumidor. O que eu procuro fazer é mostrar a gravidade da situação. Então, tem que ir atrás de informação e tem que fazer sua parte nisso, né? Eu queria que você falasse para a gente encerrar a respeito da participação da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, da qual você é diretora, nesse processo, né? Como é que vocês têm trabalhado nessa conscientização? Então, a gente tem vários grupos de trabalho na Abraps, inclusive eu não sou diretora, eu sou coordenadora do grupo de trabalho de orgânicos. Pronto. Mas, só para corrigir. E na Abraps, a gente procura fazer eventos para conscientizar a população dessa situação. A gente, por exemplo, organiza junto com o Instituto Lixo Zero, a Semana Lixo Zero e o Encontro Lixo Zero, cada uma vez por ano, né? Então, a gente busca fazer ações das mais diversas, desde fazer limpeza em parque, para impactar crianças e adolescentes sobre
como a gente está fazendo errado, né? Como a população e de forma geral nós humanos estamos fazendo errado. Quanto a conhecer pátio de compostagem, eu já levei muita gente para conhecer pátio de compostagem da prefeitura, para entender esse processo de reciclagem dos orgânicos, né? Que não deixa de ser, a compostagem não deixa de ser uma reciclagem, né? Só que de elementos orgânicos. Então, a gente procura fazer, todos os nossos eventos são gratuitos, a gente procura patrocínio, ou então a gente trabalha à base de voluntariado, e a gente procura impactar as pessoas para as necessidades do meio ambiente e do social. A gente trabalha muito alinhado com a Agenda 2030 da ONU, que trabalha os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É isso. Esse assunto com toda certeza, né? Mas eu queria que você deixasse os contatos aí da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Quem tiver dúvidas, quem quiser conhecer mais a respeito do trabalho, enfim, como é que pode entrar em contato com vocês? Tá ótimo. O site da Abraps é https://abraps.org.br. Tem página no LinkedIn, no Instagram é Abraps Oficial. Abraps é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, né? É o acrônimo para isso, um pouco diferente, porque ela teve mudança de nome no decorrer do tempo. E que mais? Tem LinkedIn, tem Instagram, tem Facebook, dá para vocês entrarem em contato de todas as maneiras com a gente. E esse contato que está aparecendo aqui embaixo, que envolve EcoBR, é o Instagram da minha empresa, que eu tenho uma empresa de impacto de bioembalagens reutilizáveis para alimentos. Muito bem. Luciana, obrigado pela sua participação. Foi um prazer recebê-la para esse bate-papo aqui no Notícias do Bem. Volte sempre. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, muito bom te receber. Até a próxima. Aí, conversando com a gente, então, ao vivo, a coordenadora da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, Luciana Caram, aqui no nosso Notícias do Bem, falando a respeito de reciclagem de lixo, para aprender uma opção de coisas importantes, né? E agora é hora de mais uma dica da nossa editora e livraria Ezion. Hoje a gente vai falar do estudo indutivo Discípulos de Jesus, escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Conheço um pouco mais a respeito dessa obra. Fazer discípulos para Jesus é uma ordem que todo cristão deve cumprir. É através desse estudo indutivo escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro que você vai aprender a obedecer à grande comissão com seriedade e disposição. Você vai conhecer mais sobre esse chamado e como se preparar para as dificuldades do caminho, com a certeza que Deus nunca te deixará desamparado. Durante a leitura, você irá aprender como ser o discípulo que Deus espera para realizar o trabalho que, pelo Espírito Santo, somos moldados a fazer. Nós precisamos tomar uma atitude efetiva diante dessa ordenança e não deixar que outras coisas atrapalhem nossa caminhada com Jesus. Adquira já o exemplar do livro através do site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Pessoal, ato falho, né? O Hernandes escreve tanta coisa que eu me confundi aqui. Discípulos de Jesus, do reverendo Arival Dias Casimiro, é mais um estudo indutivo da nossa livraria e editora Ezion. Aliás, faz parte de uma trilogia, né, de estudos indutivos que você tem acesso na nossa Ezion. Está aqui o site para você, www.editorezion.com.br. Entre no site, além dos estudos indutivos do reverendo Arival Dias Casimiro, você vai ter muitos lançamentos. Aliás, o último lançamento é a nossa Bíblia, versão revista e atualizada com o Inário Novo Cântico, preço especial de lançamento, ainda está R$ 75,90, então entre no site, garanta a sua, tem capas diferentes, né, capa dura, uma edição muito especial para você. Além disso, a gente tem material infantil, tem material de papelaria, enfim, só coisa boa para você na livraria Ezion. Acesse www.editorezion.com.br, você já sabe, quando você compra na Ezion, você está colaborando diretamente com as obras desenvolvidas pela nossa Junta Missionária de Pinheiros. Está na hora da previsão do tempo. Raquel dos Santos está aqui com a gente ao vivo nos estúdios do Notícias do Bem. Fiquei meio confuso aí, né, nesses últimos 40 segundos, mas está tudo resolvido agora, está tudo bem. Seja bem-vinda. Boa tarde, querido. Boa tarde para você que nos acompanha. E ontem a gente bateu o recorde, a maior mínima em 20 e poucos anos, querido. A maior mínima, é meio confuso, né? É.
Não é a menor mínima, não? Menor mínima, maior mínima. Enfim, depois a gente pesquisa isso, porque hoje o dia tá complicado. Tá Tava frio, pronto. E continua assim nos próximos dias, seguimos aí sobre os Pois efeitos da é. frente fria, o que não é comum nesse período de novembro, Então, né? diz que esse frio vai até semana que vem aqui, é verdade isso? Pelo menos até semana que vem. Olha só, tirem os casacos do armário, peguem os cobertores de volta. A galera tinha guardado o cobertor aí. Coloca o guarda-chuva na A bolsa. gente eu tinha guardado os cobertores no baú da cama. Toca pegar cobertor de novo, porque o frio tá aí e tava muito frio mesmo ontem, viu? Tava 12, né? Pra quem quis aproveitar o feriado. Olha, aproveitou um chocolate quente, um cobertor, uma pipoca, de repente, assistindo a programação da IPP-TV. Por que não? Não é mesmo? Vamos ver como é que fica o tempo, sul e sudeste? Vamos lá. Vamos lá. As instabilidades seguem ativas na região sudeste nesta sexta-feira. Vai ter dia nublado, fortes rajadas de vento e pancadas de chuva em várias áreas. Já no sul, o frio segue sendo destaque, tem possibilidade de geada e pouca possibilidade de chuva. Aqui em São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados e noite com céu aberto. As temperaturas variam entre 10 e 18 graus. Já em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 18 e máxima de 23 graus. E em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, por lá não chove. Mínima de 7 e máxima de 21 graus. Muito bem. E aí, vamos ver como é que tá o tempo em que lugar hoje? Vamos ver imagens Hoje de a onde? gente vai ver Caxias do Sul. Caxias do Sul, lá no Rio Grande. Olha que céu azul, menina. Tá bonito, né? É verdade. Mas tá com cara de frio, Tá frio. não é? As mínimas lá só caem. Não, tá com cara de frio. Esse céu azul desse jeito, tempo limpo assim, Limpinho, né? é frio. É frio, acredite, é frio. Aquele sol de enfeite, praticamente. Mas é bonito o tempo assim, não é verdade? Vamos interagir com quem tá com a gente aqui no Site Notícias Clima do Bem? ao Vivo. Ah, verdade. Climaauvivo.com.br são essas imagens que você está acompanhando com a gente aqui no Notícias do Bem. Lino, já temos aqui a Delva dando boa tarde pra gente, toda a equipe do Notícias do Bem. Tarde, Delva. Aparecida Parra também cumprimentando a gente, está contando que em São Bernardo o tempo está melhorando devagar. Ainda hoje teve garoa, solzinho apareceu e fica A Raquel vai tá e vem. mostrando aí pra gente 10 com 18 amanhã. Não, vai continuar frio. Continua, as mínimas continuam caindo por Continuam aqui. baixas, A Delva também fez um comentário aqui. Aqui mesmo não tenho vários celulares guardados e outras coisas. Sobre o lixo reciclável. Tem muitas cidades no Brasil, infelizmente, acho que a grande maioria das cidades do Brasil não tem coleta seletiva, não tem descarte. Eu já morei em vários lugares onde enfrentava esse tipo de problema. Você quer fazer a reciclagem, você quer separar o lixo orgânico do lixo reciclável e você não consegue, porque você até separa, mas quando a coleta de lixo vem, eles pegam tudo, jogam tudo no mesmo caminhão e mistura tudo e não adiantou nada. É uma confusão isso. A Márcia fez um comentário aqui também sobre isso. Ela disse que já há algum tempo eles não misturam o lixo reciclável lá Muito bem. e eles fazem a compostagem do lixo orgânico. Olha, que coisa boa, Ela parabéns. disse que dá um trabalhinho, mas que virou um hábito que vale a pena. Vale, com certeza. Com certeza. Vale a pena sim. E ela está contando também que lá em Florianópolis estava frio ontem e hoje o sol está mais quentinho, 20 graus por lá agora. Tá melhor em Florianópolis do que aqui, né? Sim. Aqui a gente tá mais frio. A máxima hoje aqui ia ser 15, né? Então, Sim, e as rajadas de vento estão fortes, aí piora a situação, né? com certeza. Tem mais? Você volta daqui a pouco? Daqui a pouquinho eu Daqui a volto. pouquinho. Daqui a pouquinho tem a Raquel com Centro-Oeste, Norte e Nordeste e a sua participação. Sim, hoje já tivemos tempo delivery entregue aqui, ó, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. de terça-feira. Baixada Fluminense. Morei pertinho ali, morei em Nilópolis. Nova Iguaçu, tá vendo? Então tá bom, até já. Até já. Até já, combinado. Daqui a pouco a Raquel volta, porque agora é hora da nossa coluna Pelos Campos JMP, com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje ele vai levar a gente para conhecer a congregação presbiteriana em Avaí, aqui no interior de São Paulo. A visita da JMP na Congregação Presbiteriana de Avaí, no interior de São Paulo, foi marcada pela reunião com o missionário local, entrega de material de apoio à liderança e ministração no culto da noite. É difícil ver Jesus nas nossas casas. A gente vê tudo, mas precisamos pensar nisso como crentes que somos. O trabalho da Junta Missionária de Pinheiros caminha bem e mais pessoas estão somando ao trabalho. Ore por esse desafio. Esse é um projeto de plantação da Junta Missionária de Pinheiros, juntamente com o obreiro Otton Granato. Olá, irmãos.
Eu sou o Otto, missionário aqui na congregação da Presbiteriana de Avaí. Esse mês de outubro foi um mês muito especial. Tivemos um dia festivo ali com as crianças, onde muitas crianças da cidade estiveram presentes com as suas mães, e foi um dia muito agradável, uma tarde agradável, onde as crianças se divertiram, onde tiveram também um aprendizado do Evangelho e também uns doces e balas, como toda criança gosta. E gostaria de pedir para os irmãos continuarem orando pelo trabalho, pelo andamento, para que nós continuamos empenhados nessa missão dessa plantação dessa igreja, muitas visitas a serem feitas, muitas almas também a serem alcançadas, e continue orando por nós para que o reino avance. Olá, povo de Deus, você que acompanha a IPP-TV, Jornada Missionária Interior de São Paulo, agora aqui na cidade de Avaí, São Paulo. Aqui é o nosso missionário Otto Granato aqui, que está responsável pelo trabalho aqui no campo, é o nosso obreiro da Junta Missionária de Pinheiros, que vem realizando as atividades missionárias. Você nas imagens aí está vendo o nosso salão como está bem mobiliado, o nosso som adquirido de qualidade. O campo vai crescendo, vai criando um corpo, mas precisamos das suas orações, da sua parceria, tá bom? O Otto aqui precisa das suas orações. Nós precisamos juntar forças para expandir a obra missionária no Brasil e no mundo. Continue acompanhando a Jornada Missionária, continue acompanhando na IPP-TV toda a programação da sua TV missionária. Tchau, tchau e até o próximo encontro missionário. Boa! E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger trazem para você. Olha, são acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e, claro, para a funcionalidade aí do seu espaço, né? Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade, tem tecnologia exclusiva, precisão alemã, customização única. Confira todos os detalhes que a Finger preparou para você. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Então vai lá, entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite seu orçamento. Está aqui para você www.fingermorumbi.com.br. Também tem o Instagram, @fingermorumbi, ou WhatsApp 11 99018 7891. Printa a tela, fica com os contatos. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Notícias do Bem vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta. Estudantes de todo o Brasil já se preparam para os vestibulares desse ano. E ainda, o exercício físico é um importante fator contra o sedentarismo e muitas doenças, entre elas as arteriais, a pressão alta. Ele melhora não só a aptidão do corpo, mas também traz outros benefícios para a saúde. Quem vai estar com a gente no Notícias do Bem para falar a respeito desse tema é o fisioterapeuta Iago Vinícius Gonçalves. Interaja com a gente, deixe a sua mensagem no chat do nosso canal. Diga como é que está o tempo aí na sua região. Daqui a pouco a Raquel está de volta. Conta pra gente como está a sua preparação para o fim de semana. A gente conta com a sua participação. O intervalo é rápido, daqui a pouquinho nós voltamos. Até já! Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado.
Esse é o grande desafio da igreja evangélica hoje. Não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, né, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. Bela, em quantos dias Deus criou o mundo? Professora Mirella, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E agora uma pergunta para o Daniel. O que Deus criou no primeiro dia? Professora Mirella, ele criou a luz. Era tudo escuro. Ele falou, haja luz, e houve luz. Se você tem filhos entre 8 e 12 anos, ou não tem filhos, mas deseja abençoar uma criança, para participar desse projeto, basta entrar no nosso site e fazer a inscrição. Vamos estrear o programa de TV A Escolinha de Jesus. São 20 vagas para 20 personagens nessa primeira temporada. Inscrevendo uma criança, vocês estarão investindo numa nova geração em Cristo. Nosso foco está no reino. Entre no site da Academia Cristã de Artes, emisaca.com.br e abençoe uma criança. Estaremos te esperando. Mamãe, papai, eu quero aprender. Me leva na escolinha, na igreja vou crescer. Mamãe, papai, eu quero aprender. A Bíblia me ensina, com Jesus eu vou viver. Na IPP TV, as suas noites são mais edificantes. Segunda-feira, às 8 horas, você acompanha ao vivo o culto Conexão com Deus. Na terça, os reverendos Arival Dias Casimiro, Mariano Alves Júnior e o licenciado Samuel Lopes recebem missionários de todo o Brasil no programa Você é um Missionário. Quarta-feira tem um culto Restaurados pela Palavra a partir das 8 horas. E às 9h30, o professor Marcos Eberlin apresenta a nova temporada do Fé e Ciência. Quinta-feira, 8 da noite, é o dia do culto à Grande Comissão. Às 9h30, reverendo Nilson Júnior ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, você acompanha ao vivo as novas lições do Bem Casados. E logo depois tem Vivendo o que Cremos, aplicando a teologia na nossa vida prática. Todas as noites tem mais conteúdo cristão para você aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP TV. Lembrando, né, nosso encontro sempre ao vivo a partir das 11h45 da manhã e a gente tem horário alternativo às 18h45 para você ficar muito bem informado. Afinal de contas,
que a gente fala de tudo, né? A gente fala de economia, fala de agronegócio, de ciência e tecnologia, a gente fala de todos os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, falamos de saúde, falamos de consciência ambiental, a gente fala de tudo. E, claro, todas as notícias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e as informações da nossa Junta Missionária de Pinheiros, tudo para você, num programa muito especial, feito com todo o coração, com todo cuidado para você a cada dia. A gente segue, então, o saque aniversário do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, modalidade que permite o resgate parcial de valores do fundo no mês de aniversário do trabalhador, já está disponível para quem nasceu em novembro. Quem ainda não aderiu à modalidade ainda pode se inscrever. Quem já fez essa opção pode sacar o dinheiro até 31 de janeiro do ano que vem. Nascidos em setembro e outubro também podem resgatar os valores. Caso o saque não seja realizado até a data, a quantia retorna automaticamente ao Fundo de Garantia do Trabalhador. E a gente tem mais um recado especial para você no Notícias do Bem. Agora você já sabe, né? Quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual aí para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável, e é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você precisa remodelar o lugar onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, não importa. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou aqui no site, www.qualivinil.com.br. Então você já sabe, né? Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E a gente segue com informações aqui no nosso Notícias do Bem. Todos os trabalhadores com registro em carteira, boa notícia, vão receber nesse mês, até o dia 30, a primeira parcela do 13º salário. A Júlia de Lima está com a gente e vai trazer mais informações a respeito desse assunto. Oi, Júlia, seja bem-vinda. Olá, Quirino, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham Notícias do Bem. Exatamente, os trabalhadores com carteira assinada receberam um adiantamento na última terça-feira, dia 30. Já a segunda parcela será depositada na conta dos trabalhadores até o dia 20 de dezembro. A primeira parte representa metade do salário que o funcionário ganha. Aqueles que pediram o adiantamento do 13º nas férias não recebem a primeira parcela nesse mês, apenas a segunda. Cabe então ao empregador a decisão de pagar em uma ou duas parcelas. No caso de ser apenas em uma única vez, o pagamento deve ser feito até o dia 30 de novembro. O imposto de renda e a contribuição ao INSS também incidem sobre o 13º salário. Os descontos ocorrem na segunda parcela sobre esse valor integral. E olha, quem tem direito ao 13º são todos aqueles trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada, urbano ou rural, avulso e doméstico, além dos aposentados e pensionistas do INSS. Volto com você no estúdio, Quirino. Boa, Júlia, obrigado pelas informações. Amanhã a Júlia está de volta para mais notícias aqui no nosso programa, mas quem está de volta agora para mais informações é a Raquel dos Santos. Ela está conosco aqui. Agora para Centro-Oeste, Norte e Nordeste, as informações do tempo primeiro. Depois a gente vai interagir com você que deixou recado também. Vamos lá, Raquel? Vamos lá. Sexta-feira e a chuva começa a perder força na região centro-oeste. As temperaturas seguem amenas, o sol aparece e o tempo fica firme. Já no nordeste vai ter dia nublado e chove em algumas áreas. O tempo fica firme principalmente no interior da região. Em Goiânia, Goiás vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados e noite com muita nebulosidade. As temperaturas variam entre 16 e 25 graus. Já na região norte, Ariquemes, Rondônia, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, por lá não chove. Mínima de 15 e máxima de 31 graus. E em Paulo Afonso, na Bahia, vai ter sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Bacana. Vamos viajar para onde agora? Agora nós vamos para Goiânia. Goiânia, a belíssima capital de Goiás. No Planalto Verde brasileiro. Tá bonito lá. Tá bonito. Goiânia é uma cidade muito bonita, sabia, né? Cidade vale a pena ser visitada. Eu só passei por lá, mas eu lembro da sensação de calor mesmo. É, tá bonito o tempo em Goiânia. Até tá bastante nublado, assim, muitas nuvens, né? Sim. Mas tá mais ou menos agradável a temperatura, não tá? As temperaturas por 16 lá. com 25, tá gostoso. Efeitos da passagem da frente fria também. Sim, não tá tão quente, tão seco como normalmente é. Goiânia é quente e seco no verão. Bem abafado. Planalto, né? Planalto Central.
Vamos lá interagir então? Vamos, Quirino? Imagens do site Clima ao Vivo. climaauvivo.com.br. Tem cidades do Brasil todo lá, se você quiser dar uma conferida, climaauvivo.com.br. Aí. Vamos lá? Reverendo Marco Severo, conectado rádio rumo ao sertão. De Mossoró, no Rio Grande do Norte. Aliás, eu tô devendo uma visita em Mossoró. Eu preciso ir lá conhecer Mossoró, sabia? Rio Grande do Norte é um dos poucos estados do Brasil que eu não conheço. É? É verdade, eu preciso ir lá. Um conteúdo aqui especial para Notícias. Falta Rio Grande do Norte. Terça-feira tivemos uma pessoa da Itália comentando aqui. Muito bem. Estamos alcançando aí, chegando longe. Uhum. E a Aparecida Parra comentou que no bairro dela tem coleta seletiva, mas poucas pessoas aderiram. Pois é, esse é um outro problema, né? A gente estava falando aqui que muitas cidades do Brasil não tem coleta seletiva de lixo e tal. E aí, às vezes, quando tem, a população não faz a sua parte. É terrível, né? Mudança de hábito, nesse caso, também Sim, precisa fazer, né? Precisa ter essa mudança de hábito. Não é muito fácil, não, mas precisa. Tem mais gente conosco aí? Por hoje, Fechou? Então tá bom, Raquel. Então fechou a participação, fechou a previsão do tempo. Amanhã é sexta-feira, a gente fecha a semana. Isso aí. Esquisito, né? Parece que hoje é segunda. Mas enfim. Bem estranho, né? Mas vamos lá, amanhã é sexta, tá bom? Sextou amanhã, então, sextou amanhã. com a gente aqui. Até amanhã, Raquel. Até amanhã. Até amanhã. Raquel volta amanhã. E a gente segue aqui com o nosso Notícias do Bem. As principais provas dos vestibulares estão chegando. Tempo de preparação e de ansiedade, né, para muitos estudantes. Veja na reportagem que o Notícias do Bem preparou especialmente para você. Na reta final para os vestibulares, os estudantes começam a se organizar para os principais exames do país. O Adriel está se dedicando desde o início do ano. A dedicação, ela parte do princípio que vem da escola e se leva para casa, no ambiente dentro da minha casa. Aqui na escola, os professores têm uma capacidade enorme e eles nos passam as matérias, nos passam metodologias que a gente deve seguir, e eu organizo meu estudo em casa. Então, meu estudo é dividido entre matérias, dividido entre horários, e dentro delas eu aplico metodologias que o próprio Felipe já fez uma palestra para a gente, e é basicamente dessa forma, uma forma clara, simples, mas que vem funcionando comigo. A absorção vem sendo bem legal. Para este professor, agora o momento é de reduzir o ritmo de estudo e fazer revisões de forma periódica. Que nessa reta final tentar fazer um balanço entre a quantidade de coisas que você tem a estudar e o teu desgaste físico, que já deve estar bem grande, né? Então, nessa reta final é interessante priorizar as revisões, principalmente, ou os resumos, ou as dicas principais de conteúdos que caem, principalmente em provas de anos anteriores. Então, vale muito a pena pegar questões de provas de anos anteriores e fazer como treino, e para ver como é que tá, e aí com base nesse treino voltar, na verdade, nesse conteúdo, se for o caso, para retreinar ou dar uma última olhada, né? Não mais focar tanto no estudo de teoria pesada, mas sim em foco nesse tipo de coisa, né? É a dica que eu dou. Continuar, na verdade, fazendo uma boa leitura, porque sempre a boa leitura prioriza a boa redação, que é uma das coisas que vai acabar acontecendo, né? Tá certo? E dar mais preferência, na verdade, a outros resumos, assim, mais leves, mapas mentais, que ajudam, na verdade, a isso. Em novembro e dezembro próximo e janeiro do ano que vem, o país vai ter vestibulares como o Enem, FUVEST, VUNESP e muitos outros de instituições privadas. O conselho agora é relaxar e se organizar para prestar essas provas. Então, o ideal, né, é fazer uma atividade de lazer sua, né, não encostar em mais nada, né, priorizar, na verdade, esse seu lado mental, essa mente tranquila, dormir, na verdade, uma boa noite de sono, que é um dos fundamentos aí de uma boa prova, né? Até se a pessoa precisar, como ela às vezes está num ritmo muito acelerado de estudo, então ela está dormindo tarde e acordando cedo, né? É ideal desacelerar até uns 3 ou 4 dias antes para conseguir dormir um pouco melhor, dormir um pouco mais e estar fisicamente inteira, né, para fazer prova. O professor ainda explica que o melhor é começar a prova pelas questões que o candidato tem mais afinidade. E para confiar no seu próprio taco nesse sentido, porque essa confiança, assim, ela é uma das coisas que aumenta a nota das pessoas em média em 30%, né? Quer dizer, quando você sente segurança, né, no que está fazendo, nos simulados que você fez,
nas provas que você fez, nos exercícios que você fez, né? Essa confiança é fundamental para você fazer uma boa prova, né? Por exemplo, eu podia citar, né, que dessa confiança você sempre tem matérias que você tem mais afinidade e menos afinidade, né? As matérias que você tem mais afinidade servem para quê? Para você começar a prova, né? Então, se você tem mais afinidade por história, português, é por aí que você vai começar a prova, e não é por outras, né? Por quê? Porque essas que você tem mais afinidade, você vai resolver mais rápido, vai ganhar tempo, vai aumentar teu nível de confiança, sim, porque você sai dessas matérias já com confiança alta para encarar as outras. Tudo bem, boa sorte então para todos aqueles que vão prestar vestibular. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender o padrão de Deus e também o padrão dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. O endereço do site está aqui para você. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. E a gente segue com o nosso Notícias do Bem. Agora eu quero te fazer um convite muito especial. Em fevereiro, a gente tem a nossa 5ª conferência de avivamento e reforma espiritual. Confira. Quinta Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual em fevereiro aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. As inscrições já estão abertas, você viu aí, né? Quem vai participar com a gente, quem serão os palestrantes, né? Além dos reverendos que você já conhece, né? Que você já teve a oportunidade de ouvir, a gente vai ter a participação do pastor Sammy Tippett, que vem especialmente dos Estados Unidos para participar dessa conferência. Ele que é um dos grandes missionários, ele que é um dos grandes evangelistas do mundo nesse momento. Pastor Sammy Tippett vai estar participando conosco aqui nesta 5ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Fica o convite para você. Então, você já pode entrar no site, Conferência de Avivamento, você conferiu aí, ou pode entrar no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros para mais informações. Faça a sua inscrição presencial. Se você está em São Paulo, se você mora aqui perto, se você pode se programar, venha participar presencialmente, porque participar presencialmente de uma conferência como essa é extremamente importante. Afinal de contas, você troca experiências com outros palestrantes, troca experiências com outros participantes, enfim. Venha participar pessoalmente, se você pode. Com certeza vai ser muito importante para a sua vida, para o seu ministério. Se você não pode, você vai poder acompanhar com a gente aqui na íntegra pela nossa IPP-TV. E se você é líder de uma igreja, você pode ser uma igreja multilocal, você pode transmitir toda a conferência para os membros da sua igreja, para a liderança da sua igreja. Entre em contato aqui com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e você vai saber como ser uma igreja participante, como ser uma igreja parceira, como transmitir essa 5ª conferência aí para a sua igreja, tá bom? Então, está feito o convite para você, a gente conta com a sua participação. Seguimos. O exercício físico é um importante fator contra o sedentarismo e contra muitas doenças, né? Já que melhora não só a aptidão do corpo, mas também traz outros benefícios para a saúde. Os indivíduos mais fisicamente ativos normalmente têm índices menores de morte por todas as causas, provavelmente por conta da diminuição de doenças crônicas, é claro, entre elas a doença arterial, e é dela que a gente vai falar hoje, né? Vamos falar dos problemas de pressão. Quem está ao vivo com a gente aqui no Notícias do Bem para falar a respeito desse tema é o educador físico Iago Vinícius Gonçalves. Iago, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias do Bem, bom te receber por aqui. Olá, Roberto, boa tarde a todos. Prazer estar aqui novamente compartilhando um pouquinho para você sobre o cuidado com a saúde, né? E hoje com esse tema que é muito relevante, que é o fator da hipertensão arterial, a pressão alta.
que as pessoas têm tantas dúvidas aí e receios também em relação à patologia. Com toda certeza, né? E é algo que a gente precisa se preocupar, sim. Mas a gente precisa se preocupar desde sempre, né? Porque às vezes a gente começa a se preocupar quando a pressão sobe, a gente vai parar no hospital, lá tá com a pressão a 16, aí o médico olha para você e fala assim, você tem que fazer atividade física. Aí que começa a preocupação. Exatamente. A gente pensando na população adulta, principalmente, né? Hoje a gente já tem de nossa diretriz de hipertensão já coloca aí pra gente que 1 a cada 3 pessoas podem ter o aumento da pressão de forma irregular, descontrolada, né? E aí o que é esse aumento da pressão arterial? Bom, o nosso coração, ele bombeia o sangue, né, que vai direto para as artérias, e aí essas artérias distribuem esse sangue para o corpo inteiro. E aí, quando a gente está com um processo de hipertensão, essa artéria que vai levar o sangue para o corpo, ela começa a ter uma maior rigidez, então ela não consegue ali manter a complacência dela para absorver aquele sangue que vem com uma força, uma velocidade, né? E aí esse sangue começa a ir com uma pressão maior para o corpo inteiro. De uma forma mais simples, é como se a gente tivesse pegado uma mangueira e ligado, né, a água, e aí a mangueira está jogando a água de uma forma natural, seguindo o rumo dela. E aí, quando a gente coloca o polegar na ponta da mangueira, automaticamente a pressão da água começa a aumentar. E isso é o que acontece de forma mais simples dentro do nosso organismo. O problema é que isso vai levando a várias outras patologias e pode até piorar de uma forma muito agressiva o nosso organismo, né? Então aí a preocupação, na verdade, ou a inclusão do exercício físico tem que ser algo desde sempre, né? Ou é desejável, pelo menos, que seja desde sempre, né? Exato. A prática regular da atividade física vai ajudar muito no controle da pressão arterial, né? A evitar outras patologias também, até a própria hipertensão, que é uma patologia que o nosso comportamento, o comportamento humano vai direcionar muito as patologias que nós teremos no futuro. Então, se a pessoa já é uma pessoa mais ativa, automaticamente a chance dela ter hipertensão é um pouquinho menor, porque ela já vai estar controlando isso. O exercício físico, hoje a gente já sabe, de acordo com a nossa diretriz de hipertensão, que a prática regular de exercício físico ajuda tanto na prevenção, né, quanto no tratamento. Então, o exercício ele vai nos ajudar no controle da pressão. As pessoas que já praticam atividade física, elas vão ter um benefício do que o exercício pode trazer para a pressão arterial dela, principalmente após a atividade, porque após o exercício em si, ele tem o que a gente chama de efeito hipotensor. Então, após a prática regular dele ali, o paciente já começa a ter uma redução da pressão arterial, e essa redução ela pode variar. A gente hoje mede a pressão arterial, né, e chama de 12/8, e aí esses valores nós chamamos de milímetros de mercúrio, ó, é o que a gente usa para quantificar o valor da pressão arterial. E aí quando o paciente, o adulto, por exemplo, quando ele começa a prática regular de atividade física, principalmente a caminhada, as práticas aeróbicas, né, ele vai conseguir controlar essa pressão. E se ele começa, por exemplo, se ele já é uma pessoa que está hipertensa e quer controlar um pouquinho mais a pressão dele, às vezes a gente vai aferir a pressão arterial dele ali antes da prática da atividade física, e a pressão dele está ali em torno de 15/8. Né? E aí, quando ele termina a prática, quando ele já está em repouso, a gente volta a aferir a pressão arterial dele, e a pressão dele já teve uma queda drástica ali, significativa, e pode chegar ali nos valores ideais de 12/8, até 13/8, dependendo da patologia, das outras patologias que esse paciente pode ter, né? E do nível da prática de atividade física que ele está fazendo. Então, a gente já sabe que dentro da prevenção, a gente já vai auxiliar o paciente a evitar ou também a retardar, né, que essa patologia, que a hipertensão venha a acontecer, né, porque ela é uma doença que não tem cura, ela só tem tratamento. Então, a partir do momento que você tem o diagnóstico de hipertensão, você não tem mais a cura dela, você tem um tratamento que vai auxiliar no controle da pressão arterial. E aí esse paciente ele vai conseguir prevenir essa patologia e retardar a chegada dela no seu organismo. E para as pessoas que já têm, também ela serve como um medicamento para prevenir que essa patologia se expanda e que leve a outras, né? Hoje a gente já sabe que a hipertensão ou as doenças crônicas em geral, uma vai levando a outra. A hipertensão pode levar o paciente a ter diabetes, a doenças renais crônicas e outros fatores que podem prejudicar a saúde, como, por exemplo, a hipertensão ela pode levar o que mais mata no mundo, né, que é o infarto agudo do miocárdio. Então, a hipertensão ela também pode levar a essa patologia.
entre outras, como, por exemplo, o AVC, a doença renal crônica, até mesmo uma maior pressão nos olhos. Certo. E quando a gente pensa em pressão arterial, quais seriam os tipos de exercício mais recomendados, Iago? É a caminhada? É uma corrida leve? São os exercícios aeróbicos? Algumas pessoas falam até em dança, né? Enfim, que pode ajudar também. Qual é a recomendação? Qual é a melhor recomendação? Então, hoje a nossa diretriz ela já nos traz uma vasta quantidade de exercícios aí que as pessoas podem estar praticando, Roberto. O que acontece? Antigamente, provavelmente as pessoas já devem ter ouvido falar, né? Quando vai ao médico, está com a pressão alterada, o médico pede para ele começar a fazer a caminhada, a prática regular de exercícios aeróbicos. Hoje a gente já sabe que existem outras modalidades, então vamos lá. O exercício aeróbico é ótimo para o controle da pressão arterial, né? E aí, quais são esses tipos de exercício aeróbico? A gente tem hoje como classificados como aeróbico a caminhada, a corrida, como você falou, bicicleta, natação, a própria dança, né, que são modalidades que envolvem o condicionamento cardiorrespiratório. Então, essas são modalidades aeróbicas. E aí a intensidade disso vai variar de acordo com o paciente, tá? Isso não é não tem como levar uma receita de bolo e falar que todo mundo tem que trabalhar com uma intensidade X para que a pressão melhore. Isso é individual. E também existem os exercícios resistidos. Antigamente a gente pensava que só o aeróbico que ia melhorar a pressão arterial. Hoje a gente sabe que os exercícios resistidos, como musculação, o próprio pilates, né, exercícios com carga externa, com pezinhos, faixas elásticas, também são exercícios que vão auxiliar no controle da pressão arterial. O que a gente tem que saber é a dose. E aí que a gente pega pela diretriz de hipertensão que fala pra gente que os exercícios aeróbicos, que foi o que a gente começou falando aqui, que são bons também para o controle da pressão arterial, a nossa diretriz que a gente coloca para a gente como o ideal de, no mínimo, 150 minutos semanais da prática dessa modalidade. Ou seja, se a pessoa caminha, o ideal é que ela caminhe pelo menos ali, se ela for fazer menos vezes na semana, né, em torno de 3 vezes na semana, ela fazendo 50 minutinhos de caminhada, ela já está fazendo o mínimo, lembrando, batendo ali os 150 minutos semanais. Já os exercícios resistidos, que são os exercícios como musculação, que tem cargas externas, a gente tem pela diretriz que a pessoa pratique de pelo menos 2 a 3 vezes na semana, que são exercícios que vão ganhar força para aquela musculatura e auxiliar para que o coração ele não tenha o seu esforço como um motor único. Então é como se os nossos músculos auxiliassem o coração na sua função, para que ele faça uma função melhor sem tanto esforço. Entendi. E aí, obviamente, é sempre importante a gente poder contar com ajuda médica ou a ajuda de um especialista, né, para fazer o exercício da maneira correta, na quantidade correta, enfim, e o exercício mais indicado, né? Portanto, o apoio profissional nessa hora é importante, né, Iago? Isso. As pessoas que já têm o diagnóstico de hipertensão, principalmente, elas devem procurar um médico, né? O médico que vai trazer esse diagnóstico para ela, e ele vai também trazer a relação dos medicamentos para auxiliar no tratamento da hipertensão. E é lógico que ele vai indicar o paciente a praticar uma atividade física. Normalmente ele sempre recomenda de início a caminhada, mas a prática de atividade física ela vai ser bem orientada pelo profissional de educação física ou pelo fisioterapeuta, no caso, quando ele trabalha com alguma modalidade como o Pilates. Tá? Mas aí o profissional de movimento que vai saber indicar a melhor modalidade que vai se adaptar àquele paciente. Né? Às vezes o paciente ali tem um problema, um outro problema, por exemplo, como artrose, alguma coisa do tipo, que aí ele não vai conseguir se adaptar tão bem a uma prática. E então o profissional vai tentar adaptar aquela prática para ele ou levar ele para outra prática, outra modalidade que vai auxiliar no tratamento da hipertensão arterial. O importante é procurar ajuda médica o quanto antes, claro, né? E no caso da atividade física, iniciar a atividade física o quanto antes e respeitar, enfim, essas questões ligadas ao esforço, enfim, tudo dentro de uma média, né? Tudo dentro de um limite também que não vá prejudicar o corpo. Exatamente. O acompanhamento profissional é excepcional. Ele precisa ter esse acompanhamento para que ele tenha uma maior segurança, né, durante a prática.
Então, o profissional vai conseguir auxiliar muito ele nisso, vai conseguir até elevar os níveis de uma forma mais segura, para que ele consiga ter o benefício não só da pressão arterial, mas também o benefício físico também, né? Às vezes a pessoa é hipertensa, mas ela tem o desejo de começar a conseguir correr um pouquinho mais, porque às vezes não consegue correr, ou a começar a uma prática mais intensa, e tudo isso, então, depende das variáveis que o profissional vai conseguir adaptar para ele. E o médico, é lógico, precisa estar ali acompanhando isso de perto, para saber como estão os valores pressóricos. Essa conversa entre profissionais ali é excepcional, para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Então, tudo isso é muito importante. Bacana. Iago, deixa seus contatos pra gente, né? Quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser conversar contigo aí, seguir essa conversa, como é que a gente te encontra? Sim. Eu tenho o meu Instagram, que eu estou sempre divulgando lá, principalmente sobre patologias, doenças crônicas, inclusive sobre hipertensão. É o @Iago_, que é aquele tracinho embaixo, _idoso ativo. Então ali eu vou estar sempre falando um pouquinho sobre práticas de exercícios para idosos, para dor, em referências às doenças crônicas. E quem tiver alguma dúvida pode me chamar por lá, que eu estou à disposição. Tá certo. Vamos repetir. Não está aparecendo aí na tela, mas é Iago_idoso ativo. É fácil. Iago_ agora sim, agora apareceu aí. Iago_ idoso ativo, para você entrar em contato com o Iago, para você conhecer mais a respeito do trabalho dele. Claro, tem as dicas, né? Hoje a internet, o Instagram principalmente, né? Traz dicas importantes aí, vale a pena acompanhar. Iago, obrigado pela sua participação com a gente mais uma vez no Notícias do Bem. Até a próxima. Até mais, Roberto. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até, obrigado. Tá aí o educador físico Iago Vinícius Gonçalves participando com a gente, falando a respeito de atividade física voltada para o controle da pressão arterial. Notícias do Bem fica por aqui. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua interação conosco. Lembrando que amanhã a gente está de volta a partir das 11h45 da manhã, ao vivo, na nossa IPP-TV, a sua TV missionária, e é sempre muito bom contar com você. Então amanhã eu te espero aqui, ao vivo, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.